Terça-feira! Pão com alegria! Pão com alegria! Aê! Ó, pãezinhos recheados hoje, porque sem recheio já acabou por aqui. E eu tô com a massa aqui pra fazer mais. Como tudo começou, já contei pra vocês ontem, né? Que eu saí do hospital, contei tudo. Até aí tá tudo bem. A parte do meu esposo foi o seguinte, né? Na verdade, eu comecei a vender os pães por causa dele. Porque nem no hospital eu vendia, não vendia nada. Tinha essa cabeça, né? Eu podia vender pão. E eu sempre gostei de fazer bolo, pães, né? Porque eu não gosto de comprar as coisas. Eu gosto de eu mesma produzir os meus produtos alimentícios, né? O nosso café da manhã. E eu gosto mesmo de fazer pra minha família. E eu já fazia, né? Eu fazia pra gente levar pro trabalho. E um dia eu mandei os pães, não era bonito, tá, gente? Era qualquer pão, qualquer mesmo, só pra gente comer no café da manhã. Mandei pro meu esposo, sem recheio, nem sabia o que era pão recheado, não tinha ideia disso. E eu mandei pro meu esposo lá no serviço dele. Ele foi comendo, né, com um cafezinho. E aí os colegas falaram com ele mesmo, não pensaram não. Falaram com ele: uai, Valdeci, traz pra nós. E aí Valdeci teve que pegar, tinha mais 2 pães, né, pequeno, na bolsa dele. E aí ele teve que pegar os pãezinhos que ele tava na bolsa, que era pra ficar o dia inteiro, né, que ele trabalha até meia-noite, 1h da manhã. O Valdeci teve que dar. E aí ele me ligou e falou: ô, meu amor, você acredita que o povo adorou seu pãozinho? E eles estão falando que, pelo amor de Deus, que eles estão morrendo de fome e que eles passam muito aperto, né, para comprar as coisas. Eles têm que ir numa via muito longe, porque onde que eles trabalham é um lugar que tem muito mato, né, muitas fábricas, não tem padaria, supermercado. Aí eu falei, só, gente, que nesse momento eu preocupei, porque os caminhoneiros falaram que estavam com fome. Vocês me entendem? Só que eu falei assim, olha, fala com eles que eu vou cobrar barato só pra eu repor o meu material. Eu já tinha saído do hospital, né? Mas essas coisinhas começaram a acontecer comigo lá dentro ainda. Aí eu fui e comecei a fazer. Pão não é fácil, né, gente? Demora bastante e tudo. Só que o que eu fiz? Eu fui e falei com ele, né, assim, olha, é o seguinte, amor, eu vou sair. Eu tô sentindo uma coisa no meu coração, eu não quero ficar mais. Gente, e eu sempre amei o hospital, sempre amei meus pacientes e amo até hoje, sabe? Sempre tive muitas histórias maravilhosas, tenho até hoje, né? Tem muitas famílias, muita gente me liga, conversa comigo. Eu participo de almoço de família, né? De pacientes e família. Do nada eu conversei com a minha supervisora e aí eu falei com ela que eu tinha uma bebê, né? E que meus 2 filhos, eu não cuidei deles de perto. E que a minha bebê, que é a última, né? Eu queria cuidar, ela não me entendeu, uma confusão. E foi uma luta pra eles me mandarem embora. Aí entrou um outro chefe da enfermagem, aí ele me entendeu, né? Um chefe homem, ele foi me entender, me mandou embora. Peguei, gente, o meu acerto e falei com meu esposo, vão dar entrada, né? Porque não foi tanto assim, vão dar entrada no caminhão, né? Que aí o caminhão é nosso, você não precisa trabalhar, né? Pra dona, né? Que é sua patroa, o caminhão é nosso e tá tudo certo, beleza. Ele ficou super feliz, né? De início, só que ele pensou que eu não ia dar conta de ficar em casa, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre trabalhei fora. Então, ele não tava acreditando muito. Aí ele começou a trabalhar com o nosso caminhão e a gente ficou feliz. Ele começou a receber um pouquinho a mais e eu disparei a fazer pão, gente, né? Ficou mal feito, tinha hora que saía cru, não crescia direito, queimava e eu andava, cobrava baratinho. Aí um certo dia eu pensei assim, gente, coitado, o povo já não tem uma manteiga, não tem nada. E seria muito bom, né, que eles comessem uma proteína,
Afinal de contas, eles ficam muito tempo lá sentado, parado. Aí foi que eu comecei a fazer. Eu não assisti receita, porque eu não sou de assistir receitas. Porque, gente, eu não gosto muito de cozinhar, igual eu falei. Eu faço o que eu sei, que eu aprendi com a minha avó, com meu pai, com a minha mãe, com as pessoas lá da roça e pronto. Então eu só sei fazer biscoito, bolos, os bolos eu sei fazer. E eu vou fazer o pão, falei assim, eu vou fazer o pão agora recheado. E aí, gente, só foi aumentando. Mesmo o pão sendo puro, né, que é o tradicional, só foi aumentando. E o meu pão não era bom, gente. Não era bonito, não era bom, meu Deus do céu. E comecei a fazer. E ele começou a levar. E ele começou a vender. E o primeiro pão que eu fiz foi com queijo, né? E aí ele começou a vender tudo. Aí eu falei assim, vou colocar uma proteína. Porque aqui em casa eu sempre comi, né, pão com frango desfiado, uma tapioca com frango. Então, assim, vou fazer pão com frango. E fiz o primeiro pão com frango e falei assim, olha, quando eu faço torta, a torta de frango cremosa que eu gosto de fazer, que todo mundo ama, eu misturo o requeijão ali no meio do frango para colocar na torta. Só que eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou pegar as colheres de requeijão e vou colocar dentro e vou fechar esse pão. Gente, diante de Deus, eu não vi receita nenhuma, ninguém me ensinou a fazer isso, foi coisas da minha cabeça mesmo, né? Todos os dias eu tava inovando, fazendo coisa nova, e esse povo foi gostando. Enfim, quando eu fui ver, eu já tava fazendo pães de carne, pães de bacon, pães de presunto e mussarela. Aí todo mundo, mas você não tem nada de doce? Aí, vou fazer de chocolate também, de doce de leite. E aqui em Minas Gerais a gente come muito goiabada com queijo, né? Vou fazer goiabada também com requeijão. Eu comecei a observar que meus pães não estavam bonitos. Eu ainda não assistia muito o YouTube, não era muito de ficar assistindo nada. Às vezes eu via um videozinho ou outro, sabe? Mas eu não tinha aquela cabeça, que eu tenho que assistir fulano, que eu tenho que seguir ciclano. Eu não sabia nada disso. A minha mente era muito fechada, né? Então eu falei assim, vou fazer. E isso, gente, foi nos dando uma renda boa, sabe? Graças a Deus foi crescendo, foi crescendo. Aí o meu filho também, né, foi crescendo também. E aí ele já tava com 16 para 17 anos já. Não, ele já tinha 17 anos, eu falei com esse filho, vamos trabalhar com a mamãe, né? E aí você vende os pães, mamãe vai te dar sua comissão. E aí comecei a pagar curso pra ele, pagar as coisinhas pra ele. Ele ainda tava estudando o ensino médio, terminando. E aí ele começou, ele andava, gente, sol a sol, né? Vendia também. E aí a minha filha também vendia, né? Aqui na avenida também, e na escola. E aí foi indo, e eu fui ficando feliz com aquilo. Aí um belo dia, chegou janeiro, e aí todo janeiro, né, meu esposo ele entra de férias, tipo de 15 dias, e aí ele falou assim, olha, querida, a gente vai ficar, esse ano de 2024, nós vamos ficar 30 dias, porque assim, eu tava na cabeça que era só 15 dias, né? Então nós vamos ficar 30 dias sem trabalhar. E aí como que vai vender seus pães? Como que vai fazer? Você vai ter que voltar pro hospital. Foi aí que começou. Fiquei desesperada, gente. Fiquei desesperada. O que eu ia fazer? Aí depois, eu acho que é na quinta-feira que eu vou contar, né? Como que eu entrei no iFood, o que eu fiz lá. Mas só adiantando, quando ele viu eu falando que eu ia entrar em loja online, que eu ia aprender, que eu ia pesquisar como que eu ia fazer, né, para vender mais do que eu vendia aqui na porta e para vizinhança, aí ele não gostou. Aí começou as brigas, né? A partir desse dia mesmo, ele já começou a discutir muito. Não, você tem que voltar. Porque, gente, é igual eu falei com vocês ontem. Eu trabalhei a vida toda, desde quando ele me conheceu. Quando a gente casou, eu já comecei a trabalhar no hospital. Então, assim, a gente casou. Eu formei em agosto. E aí, lá para setembro, outubro, eu já comecei a trabalhar. E eu tinha acabado de casar também, né? Então ele nunca tinha visto esse outro lado meu. O que eu faço agora? E ele ficou emburrado, e foi ficando. E ele, você tem que voltar pro hospital, você tem que voltar.
E aí ele via que a gente começou a passar um pouquinho de aperto, ele mesmo saía e ele começou a ir ali no UPA, começou a ir no posto de saúde, ele mesmo ia e vendia os pães, porque ele viu o aperto que a gente estava passando. Porém, ele chegava com a cara muito fechada, e falando, esse negócio não vai dar certo não, e que não vai dar, e que não sei o que, e que você tem que voltar. E eu feliz da vida, né, com a minha filhinha. E aí, gente, quando foi um dia, né, infelizmente, ele falou assim, olha, ou você escolhe, ou você volta a trabalhar, né, ou eu vou ter que ir embora. Gente, por que eu tenho que contar isso? Que eu achei por bem, né, contar isso. Porque, gente, muita gente fala comigo assim, ah, Marta, mas pra você foi fácil, porque você tem marido, seu marido tem uma renda. Só, gente, que não foi fácil, como muitas pessoas falaram comigo, tá? Aqui mesmo nos vídeos, lá no direct, né, do Instagram. Então, tem gente que pensa assim mesmo, se você tem marido, tá tudo bem, né? E vai depender desse marido que você tem, da esposa que você tem, né? E, por outro lado, eu não tô falando mal dele aqui, tá, gente? Eu entendo ele também. Igual eu falei, eu não julgo, eu sempre perdoei. É porque, assim, a cabeça dele não tava nada envolvido nisso, né? E homem é mais difícil de entender alguns, né? No caso dele, é muito difícil entender uma mudança, né? E eu, particularmente, eu não ligo por mudanças. Inclusive, eu queria uma mudança, eu só não sabia onde essa mudança ia vir. Nunca pensei em vender nada, sabe? Não era meu sonho ser empreendedora, sendo sincera. Aconteceu, gente, foi um presente de Deus, né? Porque chegou assim, ó, do céu, esse empreendimento, essas vendas na minha vida. Infelizmente, né, foi no Dia dos Pais, eu esperando ele chegar, guardei minhas coisinhas, ficado muito tempo sem vender e sem condição nenhuma, passando aperto, faltando as coisas dentro de casa, né? Aquela luta toda. E aí, gente, eu percebi, né, que tava tendo uma crise seríssima no casamento. Você escolhe eu ou o seu pão? Aí eu falei assim, olha, não tem como escolher, né? Não existe isso. O que eu tô fazendo aqui é pro bem da nossa família. A esposa, ela é auxiliadora, ela organiza tudo e pode confiar em mim. Já deu certo, se Deus quiser. Mas ele não acreditou, né, infelizmente. E aí, quando foi um Dia dos Pais, ele não chegou. Aí, quando foi de manhã, gente, já era 8 horas da manhã, eu fiquei desesperada. Já tava pensando em ligar pra polícia, que ele sumiu. Liguei pro pai dele, é Dia dos Pais. Geralmente, a gente vai pra casa do pai dele, né? Porque o meu pai já faleceu. Então, e os pais dele esperando a gente ir pra lá, né? Porque ele tem muitos irmãos, 11 irmãos. E tava todo mundo reunido lá. Eu fui e liguei assim, gente, eu não sei cadê o irmão de vocês. Liguei pro seu João, né? Seu João, cadê seu filho? E ele já tem 85 anos, a gente ficou preocupado, ficou desesperado. Quando eu liguei pra polícia, eu cheguei a ligar pra polícia e a polícia perguntou, né, qual que é o carro que ele tava, a placa e tudo. Ele vai e abre a porta. Nisso já era meio-dia. E aí ele falou assim, eu vim buscar só o resto das minhas coisas. Gente, eu fiquei sem chão, né? Porque imagina uma pessoa que nunca namorou, né? Ele foi meu primeiro namorado com 17 anos, casei com 18, pra 19, sabe? Não sabia nada da vida. Então, assim, tudo que eu tinha construído, já tinha 3 filhos, tudo com ele. Então, eu não sabia de nada que estava acontecendo. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Falei com meus filhos, né? Chamei meu filho mais velho, a menina. E esse cara achando estranho, né? Sai, mãe, a gente não sabe o que fazer. Aí, gente, eu fiquei calada. Eu tinha que trabalhar nesse dia, né? Porque Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente vende mais. Fui trabalhar, tive vários pedidos, né? Graças a Deus. E fiquei. Quando deu 2 semanas, 14 dias, e ele voltou. Ele voltou e não pediu perdão. Ele só falou assim, ó, eu voltei, desse jeito você não vai crescer. Você não vai crescer, não vai dar certo. Eu fiquei sem chão, sem lugar, sem saber o que fazer. Mas eu falei assim, eu não posso desistir. Olha que quando inteirou 1 semana que ele tava fora, eu falei assim, agora eu vou ter que voltar. Né? Eu pedi a opinião à minha mãe, disse, mãe, eu vou ter que voltar a trabalhar. Né, eu vou ter que voltar pro hospital. Aí minha mãe, ai filha, eu não concordo, ele tá fazendo isso, né,
pra você voltar mesmo. Na hora que assim que você voltar pro hospital, ele volta pra casa com uma chantagem emocional. E eu fiquei sem saber, gente. Comecei a colocar currículo no hospital. Eu falei assim, olha, eu vou colocar currículo, mas no outro dia, que a enfermagem é assim, você trabalha 12 por 36. Eu falei assim, olha, eu vou continuar trabalhando com meus pães, né? Vou colocar a loja, a minha loja online, as minhas coisinhas, tudo pra abrir um dia sim, um dia não. Mas eu não vou parar. E aí eu vou vender para as colegas do hospital, né? E eu fiquei até animada, com aquele aperto no coração. Só que assim, não, gente, eu não posso deixar. Eu não posso deixar o meu sonho. Aí começou a ser um sonho, né? Porque aí eu comecei a fazer aula, gente, de graça aqui na internet, né? Sobre vendas, sobre marca digital, sobre tudo, gente. Tudo. Foi aí que o professor falou que por que a gente não abriu uma loja no iFood. E aí eu vou contar pra vocês, né, na quinta-feira, qual que foram os meus erros, como que eu entrei lá. Pronto, gente. E aí depois de mais de 15 dias, ele me ligou, né? Até então ele não tava me ligando, não tava falando nada, não tava vendendo os pães lá no trabalho. E o pessoal, né, todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a gente quer o pão, Valdeci, a gente tá com fome. Aí com uns 8 dias mais ou menos, ele falou assim, olha, prepara os pães aí, aumenta os pães aí, que eu vou trazer. Pronto, só isso que ele falou, eu vou trazer, só que aí a renda que eu vender aqui vai ficar pra mim. Eu falei, uai, mas e meus gastos, né? Eu preciso repor meus gastos e tal, aí ficou combinado, né? Dele me dar só a parte dos meus gastos, enfim. Começou essa luta e eu falei assim, olha, sabe de uma coisa? Eu vou abrir um canal no YouTube também. Foi onde eu abri o canal no YouTube também, em 2024, já mais pro final, né, do ano. Aliás, no começo do ano. E aí eu comecei, tudo errado também, gravando um tanto de coisa, mas eu comecei a gravar a rotina aqui mesmo, comecei a ser eu mesma, né, e graças a Deus o povo tá gostando até hoje. E eu falei assim, gente, agora eu vou crescer, agora eu vou escalar. Eu tô contando isso porque tem muita gente que pode estar passando por isso, ou que vai passar por isso. De 15 dias mais ou menos, quase 20 dias, ele falou assim, ah, eu tô voltando pra casa. Eu tô voltando pra casa. Gente, eu fui explicar a eles, não, vem que eu preciso ter uma conversa com você. Aí eu fui explicar, né, que o crescimento, ele é devagar, que internet, você não cresce rápido, você demora, né, de 3 a 10 anos, que eu gostaria muito, né, de ter o apoio, né, dele, né, porque nessa hora é muito bom a gente ter o apoio das pessoas, de quem tá ali lado a lado com você. E tudo que eu fiz, né, em todo o meu casamento, em tudo que eu fiz na minha vida, desde 19 anos, foi para construir, né, foi para edificar, foi para abençoar, né, meus filhos. Temos 3 filhos, né, o meu casamento, a minha vida. Ele olhou assim, as coisas boas, tudo que eu fiz pra trás, né? Toda a construção ali que eu já fiz, aquela luta que eu já fiz, já paguei curso pra ele, já fiz um tanto de coisa, sabe? Pra levantar ele, né? Porque era só eu que estudava, era só eu que fazia muita coisa. E engraçado que dentro do nosso casamento, quando ele casou comigo, eu tava terminando de fazer enfermagem, eu tava formando já. Aí depois que eu tive a minha filha, em 2013, quando foi em 2014, eu passei na prova, né, do Enem, ganhei a bolsa, gente, e comecei a fazer faculdade. E fiz uma faculdade de 5 anos, né? Eu fiz nutrição, né, nutrição para enfermos, né, para dietas e tal, nutrição para cozinha, alimentação. Eu estudei, formei também, né? Já formei, já era 2019. E engraçado que ele não achou ruim. Ele tinha que ter achado ruim na faculdade que eu fiz, né? Porque aqui, pelo menos vendendo pouco ou não, eu tenho um pouquinho de dinheiro. Na faculdade não, você gasta passagem, gasta com lanche, gasta tempo, você fica muito tempo lá, né? E eu tinha meus filhos pequenos estudando, só tinha os 2 mais velhos. Então assim, por isso que eu achei que ele não ia surtar, né? Como ele surtou. Mas, gente, deu certo, ele voltou. A gente conversou,
E aí depois que ele começou ver que eu, sabe, comecei a dar fruto, abri o canal, e aí eu encontrei vários amigos aqui, né? E isso me ajudou muito. Me ajudou muito. Tem muita gente aí antigamente, né? A Sandrinha, a Rosimeira, as meninas. E foi bem nessa época que estava acontecendo tudo isso aqui, né? Mas graças a Deus, sabe, aí eu vi uma equipe diferente. Eu vi uma equipe, né, que um vendia bolo, outro vendia salgado, outro vendia marmita, e era tão gostoso, né, aquele envolvimento. E isso, o canal aqui do YouTube, né, me fez eu continuar, me ajudou eu continuar, né? Então talvez vocês estão vendo uma Marta diferente, né? Não é uma Marta que chega aqui para ensinar, mas eu quero ensinar de uma forma diferente do que aconteceu comigo, para vocês terem força, né? Muitas das vezes vocês apenas têm desânimo, têm medo, né? Ou vocês têm vergonha. Isso aí, gente, é o de menos. O problema é quando você passa um problema muito sério, muito forte, né? E eu cheguei a falar com ele: poxa, você me abandonou, né? Por causa da minha empresa, é pequenininha ainda, mas vai crescer, confia em mim, né? Mas graças a Deus, gente, hoje, na sexta-feira, eu vou falar com vocês, né, como eu comecei a crescer, e eu ainda tô crescendo, tá? Eu vou voltar aqui há uns 2, 3 anos, né, e vou falar: gente, meu crescimento tá exponencial, né, se Deus quiser. Eu ainda não cresci do jeito que eu quis, né, ainda, mas, gente, já dá pra eu fazer muita coisa, né? Comecei a pagar a faculdade do meu filho, comprei os móveis, né, todo pro meu filho, pra ele morar na casinha dele, paguei o primeiro aluguel, agora ele paga, ele cuida da vida dele agora. Então, assim, gente, muita coisa boa começou a acontecer, e hoje, né, graças a Deus, ele vende muito mais ainda para todos os caminhoneiros que vão para o Espírito Santo, que vão para o Rio, para São Paulo, né? E eles levam esses pães, né, para todos os estados. E eu fico tão feliz, e ele leva, e ele, vou pegar mais, sabe? Então hoje em dia ele me vê diferente, né? Ele me vê assim, sabe, como uma mulher guerreira, né? E que eu não vou desanimar, que eu não vou desistir mesmo. Quando eu começo algo, gente, você não pode parar. Quando você começa algo, você não pode parar. E é essa mensagem que eu quero deixar aqui hoje para nós, nessa terça-feira, tá? Mesmo que ninguém acredite em você, Deus acredita em você. E se você acredita em você mesmo, isso é muito importante. Como que você vai acreditar em você mesmo? Lutando. Vir pra internet, gravar seus vídeos, não ter vergonha, não ter medo. Se tiver que falar não, né, com algum cliente, sabe, muitas coisas você tem que falar não, muitas coisas você tem que impor. Isso nós vamos conversar durante a semana toda e vocês vão amar. Viu, gente? Desculpa aí toda a emoção. Quero dizer que tá tudo bem aqui em casa. Hoje ele tá bonzinho, hoje ele tá tranquilo, né? Os meninos estão à bênção, tão felizes, né? E graças a Deus, gente, deu tudo certo. E eu quero que vocês sempre estejam aqui comigo. Quem tá chegando aí, né? Sejam bem-vindos. Aqui nós temos muita história para contar. Puxa a cadeira e senta, porque aqui a história é longa. Deus abençoe. Amanhã, quarta-feira, estou de volta continuando essa história aqui.